a proposta do governo federal de transferir para a Polícia Federal a fiscalização sobre os CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, pode não sair do papel tão cedo. O Planalto, inclusive, já considera adiar o início da atividade que hoje pertence ao Exército por pelo menos 6 meses em razão da falta de policiais. A PF pediu mais de 1.100 servidores, além de 1.000 agentes e 700 terceirizados para desempenhar essa função, já que o Exército usa cerca de 2.000 militares para a fiscalização dos CACs. A transferência da função foi determinada pelo presidente Lula em um decreto que foi publicado em julho do ano passado. Essa medida foi baseada no entendimento do novo governo de que o Exército falhou ao prestar o serviço e que a PF seria mais eficiente. Alguns aspectos para a gente repercutir com os nossos comentaristas. Você, Beraldo, primeiro ponto. Concorda que essa função deixe de ser atribuição do Exército e passe para a Polícia Federal? Já tratamos sobre a necessidade ou não de contratação de novos agentes. Esse é um outro aspecto. Agora, por fim, também essa avaliação e classificação do governo de que a fiscalização dos CACs pelo Exército não funcionou. O Caneta, é muito engraçado, porque o que é o CAC? CAC é o sujeito que vai, apresenta seus documentos, ele é aprovado, ele tem um treinamento, ele aprende tudo que ele precisa para ter uma arma, para manusear a arma, para usar aquela arma, seja para coleção, seja para caçar, seja para atirar de forma esportiva. Aliás, lembrando, primeira medalha olímpica da história do Brasil foi no tiro. E aí o governo transforma o CAC, aquele que chegou lá e apresentou todas as suas documentações, no bandido. Por quê? Porque quem fiscaliza, o governo, a polícia, o exército, para fiscalizar quem está regular, não precisa fiscalizar isso. O que você precisa é ter efetivo para fiscalizar quem tem arma que não está registrada. Ora, qual é a dificuldade de se entender isso? Eu realmente tenho uma dificuldade de entender essa lógica, Caniato, de colocar o CAC como se fosse o grande malfeitor, o grande responsável pela violência no Brasil, o grande fornecedor de armas para a criminalidade. Há uma auréola de anjo e um documento de santificação do CAC? Não há. É claro que podem haver CACs que estão ali transgredindo a lei. Esses serão identificados, serão punidos. Agora, vamos, diante deste caos da segurança pública, vamos destacar 1.100 homens novas funções, né? Então, vamos precisar de mais 1.100 policiais federais para fiscalizar essas pessoas. Não, precisamos de mais 1.100 policiais federais para impedir que entre arma ilegal no Brasil, para fiscalizar as nossas fronteiras, para trabalhar com inteligência, para acabar com essa chuva de cocaína que corre pelo Brasil e vai embora daqui para o mundo. Isso aqui é a prioridade, mas não, a gente parece estar diante de um governo que vive simplesmente num esforço de demonizar os CACs. Isso é uma vergonha. Pois é, não, só trazendo o número pelo menos adequado ou correto que a notícia que nós compartilhamos, a PF teria pedido 1.100 servidores, além de 1.000 agentes, presumo que 1.000 agentes que já fazem parte do efetivo, ou seja, iríamos para 2.100, mais 700 terceirizados. Então seriam 2.800 profissionais para cuidar dos CACs, salvo engano, acho que de um universo de 100.000. Eu vou checar esse número para a gente fazer uma conta, inclusive. Mota, traz suas reflexões sobre essa informação, por favor. O curioso, Caniato, nesse caso, o governo chegou à conclusão que o Exército não está fazendo o trabalho e resolveu passá-lo para a Polícia Federal. No caso da GLO de Portos e Aeroportos, foi justamente o contrário, né? Era a Polícia Federal que fazia o trabalho e o governo achou melhor trazer as Forças Armadas. Ou seja, boa sorte tentando encontrar qualquer lógica nisso aí. Todo cidadão de bem, sem antecedentes criminais, com equilíbrio mental e treinamento, deveria ter direito à autodefesa armada. Mas o processo para se conseguir uma arma legal aqui no Brasil é absurdamente complicado, demorado e caro. Não há lógica nisso. A explicação é ideológica. É lógico, porque aquelas mesmas pessoas
que querem uma lente de aumento para examinar esses cidadãos que passaram por esse processo burocrático, caro e demorado, eles são cegos para o armamento ilegal que infesta as nossas cidades. Se você está numa grande metrópole brasileira, eu aposto com você que a menos de 1 quilômetro do lugar onde você está, há homens com fuzil, quem sabe até uma metralhadora .50. Eu quero saber quem vai lá fiscalizar essas armas. Eu quero saber quantos homens vão ser contratados para ir nesses locais e retirar essas armas de guerra que já se tornaram um hábito em todas as comunidades brasileiras. Pois é, o governo deve adiar essa mudança sobre fiscalização de armas, só trazendo a informação atualizada, pelo menos de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 783.385 CACs registrados em 2023. Então, na verdade, aquela informação inicial trata-se de um recorte. O número total supera 783 mil CACs registrados. Sua análise, Dávila. Olha, o Beraldo e o Mota colocaram o dedo na ferida. O problema do Brasil não é a arma legal, é a arma ilegal, é o armamento ilegal que passa, que sustenta o crime organizado, o narcotráfico. É isso que passa e que nós precisamos mais fiscalização, é para parar com esse comércio ilegal de arma, que isso sim é a coisa mais preocupante no Brasil. Quanto ao CAC, eu acredito apenas que deveria ter um único órgão controlando tanto o CAC quanto o porte de arma. Não precisa estar um na Polícia Federal, outro no Exército. Você pode escolher qualquer um, seja o Exército ou a Polícia Federal. É bom ter uma unificação de todas as pessoas de bem que têm arma, não importa se é o porte de arma ou se é o CAC, mas que esteja numa única base de dados. Isso facilita demais. Agora, o governo sempre começa, quando tem que fazer alguma coisa, começa contratando gente. Depois a gente vai ver como é que encaixa essas pessoas e fazer o que tem que fazer o negócio. É sempre por meio da contratação de gente. Não é pela melhoria do sistema de informática, de tecnologia, de inteligência, não. Se já tem lá o banco de dados do porte de armas, já tem o banco de dados do CAC, a gente precisa contratar os 2, 3 programadores. Como é que unifica os bancos de dados? Você tem um único banco de dados. E se vai ser controlado pelo Exército, pela Polícia Federal, para mim é secundário. O importante é que estejam todas as pessoas armadas debaixo de uma única central de informação. E aí, para poder, inclusive, cruzar dados. Agora, como bem disse o Beraldo e o Mota, o problema não é esse. O problema é o gigantesco comércio ilegal de arma que sustenta o crime organizado e o narcotráfico. Pois é, agora, Beraldo, a gente viu uma mudança substancial na maneira como o atual governo encara a flexibilização de armas de fogo para a população civil, né? Houve uma série de dispositivos que restringiram o acesso dessas pessoas às armas. Agora, tem um contingente enorme de pessoas que defendem justamente o contrário, né? A flexibilização, sob o ponto de vista de permitir que essas pessoas utilizem as armas da forma como os CACs usam, ou até mais do que isso, para a segurança de sua família. Queria que você discorresse sobre o tema, uma vez que você mora em um país em que muitos estados a situação é bem diferente, né? Não, sem dúvida. A cultura da arma, e a gente pode chamar que existe essa cultura nos Estados Unidos, as pessoas que realmente gostam, entendem, praticam tiro esportivo, praticam caça, e isso é uma base para a formação de interesse para as Forças Armadas. Então, os jovens que crescem no campo, sobretudo, manuseando armas, caçando com os pais e tal, e há toda uma regulamentação para a caça, então a caça é permitida em determinadas regiões do país, num determinado tempo do ano, enfim, e essas crianças, elas vão, primeiro, aprendendo na escola a amar e a defender o seu país. Olha só que coisa interessante, a dar a vida para defender o país. Eu quero saber se algum desses estudantes que estavam ali protestando contra as escolas cívico-militares daria a sua vida para defender o Brasil. E eu tenho certeza que a resposta não vai nos surpreender. Pois é, os Estados Unidos têm isso. Então, o jovem aprende a amar o seu país, a querer defender o seu país, aprende a manusear a arma e tem a vontade, o ideal de entrar para as Forças Armadas. Isso vai formando essa base
desse grande exército extremamente preparado, extremamente equipado. O governo coloca muito dinheiro em tecnologia bélica e isso faz os Estados Unidos ser esta potência que é uma referência para o mundo todo. Goste ou não goste, todo mundo respeita os Estados Unidos. Agora, a gente olha para o Brasil engatinha ainda nesse tema. O próprio presidente da República, aí o pessoal pode me corrigir se eu estiver errado, mas ele já em algum momento do passado declarou que tinha uma arma. Só que agora tudo mudou. Agora a arma é usado para associar a um militante de direita, a alguém que é contra o atual governo. Isso é completamente louco, porque você reduz um tema que é muito mais amplo a uma questão meramente ideológica. Isso é de uma ignorância tremenda, absurda. Isso é um vexame, tratar este assunto dessa forma, sobretudo num país onde morrem mais de 40 mil pessoas assassinadas por ano, e pior que isso. Não é que a nossa vida está em permanente risco no Brasil, é que apenas 8% desses assassinatos são resolvidos, ou seja, existe um risco enorme para um brasileiro dele perder a vida e aquele que tirou a sua vida simplesmente ficar impune. Isso é uma coisa aterrorizante em qualquer lugar civilizado do mundo. Então, você ter preparo para manusear armas, você ter condições de ter uma arma para um país como o Brasil é um direito essencial, tem que ser respeitado, protegido, tem que ser feito da maneira correta e não ficar sendo alvo de militância ideológica, porque isso é um absurdo. A nossa agência de checagem, os Pingos nos Is, sobre aquela fala do presidente da República, então candidato, disse em 27 de setembro de 2022 que sim, já andou armado com uma garruchinha 22 para se proteger, inclusive compartilhando a especificidade do modelo. Mota, quer fechar você? Esse preconceito contra armas faz parte de um pacote ideológico que o brasileiro é forçado a consumir há muito tempo. Eu me lembro de uma época em que não era assim. Eu me lembro de uma época em que se vendia armas em lojas de departamento. Eu me lembro de uma época em que não existia essa burocracia toda, né? E só para lembrar vocês o que era esse tempo, o Brasil, em 2017, chegou a ter 65 mil homicídios. Isso no auge da era da demonização dos CACs, do controle de armas. Em 1980, o Brasil teve 12 mil homicídios. Essa era a época em que arma de fogo era muito mais fácil de você comprar e manter na sua casa.